E pensando sobre o desafio de ser um novo homem em Cristo, eu queria lembrar para vocês, hoje eu vou lembrar de alguns textos, mas eu queria pensar inicialmente no que aparece em 2 Coríntios capítulo 4 inicialmente. Eu vou ler aqui com um pouquinho de atenção. Quando Paulo escreve e ele vai dizer o seguinte: pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ao falar sobre a grande redenção do Mashiach para os gentílicos coríntios, Paulo, o Ravi Saul, vai falar da criação. Criação que se define pelo falar divino, pela palavra divina que estabelece a ordem no processo criativo, né? A famosa Vayomer Elohim, Yehior, Vayar Elohim et Haor Kitov, né? Deus, através da sua palavra, estabelece a ordem no caos e a ênfase da luz que resplandece nas trevas. Esse paralelo é importante porque ele vai falar da nova criação em Cristo Jesus. E essa nova criação, ela aparece, né, com essa linguagem extraordinária, porque ele está falando um pouquinho antes daquilo que ele vai chamar do próprio Evangelho, essa mensagem, essa palavra divina, essas boas notícias que cumprem aquilo que fora dito pelos profetas, e ele vai dizer que nós estamos diante, então, dessa nova criação. Assim como a palavra deu origem à criação primeira, a nova criação tem origem nessa palavra, e assim como houve luz na primeira criação, a nova criação, ela é descrita com essa frase que é extraordinária, né? Brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O interessante é que essa nova criação, pela palavra que opera através do Espírito, com essa luz de Deus do Evangelho, ela produz a grande ordem interior, uma mudança interna. E acho que a primeira coisa que precisa ser dita nesse momento é que a nossa batalha é uma batalha espiritual que tem a ver com o agir da palavra e do Espírito de Deus no nosso interior, no nosso coração, organizando, estruturando com vida que vem de Deus. Por isso, Paulo, com autoridade, direção de Deus, vai dizer o que ele diz na sequência. Ou seja, não importam as circunstâncias externas, que sempre foram e são as piores possíveis, nós temos a condição de enfrentar toda desordem, toda oposição, todo elemento negativo à nossa volta, é por isso que ele vai dizer, olha, somos pressionados de todos os lados, não desanimados. Perplexos a gente fica, mas não ficamos desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, não abandonados. Abatidos, não destruídos. Ou seja, a dimensão do que nós enfrentamos na vida com o Senhor
é uma dimensão absolutamente significativa, definida e claramente sustentada pela palavra divina. Dito isso, a gente, entendendo que o que nós enfrentamos é algo que é essencialmente uma batalha espiritual, é uma luta dessa natureza, aí vale a pena observar agora um texto que merece uma atenção especial da nossa parte, que tem a ver com essa relação, né? Se nós temos situação de conflito, caos, desordem, confronto, equívoco, adiante de nós, que é desafiante, esse desafio aparece no cenário exatamente da construção da história de Israel e dos povos gentílicos. Quando a gente vê na história bíblica que o ser humano se afasta de Deus e Deus estabelece a história da redenção, a gente vê claramente, não só pelo Tanar, pela Bíblia, né? Mas também claramente pelo fato de podermos observar na Escritura e também na própria tradição talmúdica que a formação de Israel, do povo da aliança a partir de Abraão, se dá de uma ação redentiva de Deus que tira ele e a sua família do ambiente de idolatria. Josué 24:2, os nossos antepassados adoravam outros deuses além do rio. E aí nós vamos ter uma construção da história bíblica bastante curiosa e interessante. Há uma oposição, um distanciamento entre o povo da aliança, a aliança que começa abraâmica e ganha um sentido diferenciado e amplo na aliança mosaica, em Êxodo 19, em Êxodo 20, mas a relação com os gentios é curiosa. Num certo sentido, é principalmente uma relação de oposição, distanciamento, confronto e ameaça. Isso fica claro, né, quando a gente vê que a própria identidade de Israel se define a partir da sua libertação da escravidão no Egito. Isso fica claro com as nítidas orientações do Senhor para que eles não se misturassem com os outros povos, que aquilo era ameaçador, o que envolve os cananeus, né? Todo o Pentateuco está claramente delineado nessa situação de distanciamento. Mas, ao mesmo tempo, é curioso que nós vamos ver os filhos de Jacó vão se casar com mulheres que não podem ser mulheres do mesmo perfil, porque ele só tem filhos homens e Diná. O próprio José tem, né, aí se casa com a filha do sacerdote Diogo no Egito, que dá origem a Efraim e Manassés. E é curioso observar que em Êxodo 12:38, quando Israel sai do Egito, uma mistura de gente vem com eles, o que estabelece um conceito de povo, curiosamente, que ainda que distinto e oposto ao mundo gentílico, se encontra de alguma forma entremeado com ele. Então nós temos essa relação de dualidade curiosa, interessante, que se desenvolve em toda a Bíblia de uma maneira que chama atenção, né? Nós vamos ver como é interessante, como figuras como Raabe, como Naamã, como Ruth, que o livro faz questão de ser o tempo todo a Moabita, que fazia parte de um povo que nem podia chegar no santuário, acabam sendo integrados no povo da aliança. E aí essa relação, ela é bastante, né? Eu gosto de chamar de sabor agridoce, né? Então, você vê segundo Reis, assim, você vê o Senhor tinha entregado os israelitas nas mãos
dos arameus, dos sírios, do general Naamã. E, ao mesmo tempo, no momento de crise surpreendente e inesperada, nós vamos ver que Naamã vai reconhecer que só há Deus em Israel e reconhece o profeta de Deus. Desse modo, nós vamos ver que a realidade gentílica aparece como poder político, poder religioso, poder bélico de oposição a Deus, de oposição a Israel, de modo que representa a ameaça marcada na figura do Egito, na figura da Síria, na figura da Babilônia e, finalmente, de maneira mais decisiva, na figura de Roma, quando a gente vai chegar no tempo de Yeshua e do Brit Hadashah. Ao mesmo tempo em que a gente vê esse caminho indo nessa direção, a gente vê uma relação de proximidade e conexão aprofundada. Parece que, de um lado, esse mundo gentílico representa oposição, mas, por outro lado, esse mundo gentílico começa a receber um certo elogio, no sentido que muitos da própria oliveira natural não reconhecem Hashem e se afastam dos profetas, e aqueles que inesperadamente a gente não poderia imaginar vão prestar atenção, vão chegar, beber da seiva da oliveira e vão florescer, e aparece essa dualidade. Quando nós chegamos em Romanos, capítulo 15, é muito impressionante o que nós vamos encontrar lá. Diz o texto o seguinte: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Roma é uma igreja de gentios e judeus, é uma igreja que precisa de uma explicação mais nítida da relação entre os dois. Paulo certamente escreve essa carta entre o ano 56 e 57, né, no final da sua terceira viagem missionária. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede esperança e ânimo dele é um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios, é muito impressionante essa conexão imediata, né? Ele é servo dos da circuncisão, por amor à verdade, confirmando as promessas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome, que vem lá dos Salmos, onde já se falava que as nações deveriam adorar o Eterno. E também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louve o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, esses colocaram nele a sua esperança. Meus queridos, o que nós vamos perceber nessa ênfase de Paulo em Romanos? A percepção dos gentios e dos judeus na sua peculiaridade, na sua identidade, a relação histórica daquilo que Deus fez e se desdobra, né, nessa maravilha daquela ação da graça de Deus manifestada nas alianças que agora
transborda para o mundo dos gentios, cumprindo aquilo que o Senhor tinha dito inicialmente a Abraão, de tal forma que a maneira como ele descreve isso, isso transborda numa adoração. Por quê? Aqui é muito significativo, que se tem o epicentro da oposição gentílica anti-Israel máximo, é Roma. E Roma é conquistada pela graça de Deus com louvores extraordinários que procedem na história de Israel, declarado pelos gentios, conquistado pelos Messias que reinarão sobre eles. Então, é extremamente poderoso a maneira como o texto trabalha essa relação de inclusão. Quando a gente entende essa relação histórica, quando a gente entende essa dimensão espiritual, quando a gente entende o trabalho de Deus na história para tecer esse belo bordado, essa urdidura histórica, teológica e espiritual, o que a gente percebe? A gente percebe que a grande dor, o grande problema na história da fé chama-se ruptura, chama-se fratura, chama-se esse distanciamento, onde essa relação problemática, desdobrada da queda, que permanece no caminho, que produz esse ciúme barra inimizade entre gentios e judeus, está na mira de Deus no seu grande projeto de redenção. Aquilo que foi uma história de ameaça, de oposição, de distanciamento, que aparece quando é trabalhado pela teologia do Novo Testamento, ela é aproximada nessa inclusão histórica, teológica, gloriosa e até mesmo litúrgica, como nós vemos aqui. Então, a nossa questão agora vai chegando do lado prático, e aí, como é que fica a nossa situação? No meu entendimento, Deus está fazendo algo extraordinário por seu Espírito nos últimos 70, 80 anos. Isso tem acontecido de diversas maneiras. Primeiro, o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Nunca o Evangelho cresceu tanto em todo o mundo. Nunca a igreja jamais cumpriu a grande comissão. Eu conheço 64 países. Viajei ao Extremo Oriente, Extremo Ocidente, Sul da África, Extremo Norte da Europa, vários lugares. Meus queridos, é de chorar o que a gente vê Deus fazendo entre as tribos mais longínquas da terra, com poder, com sonhos, com visões, com coisas inesperadas, algo que nunca aconteceu. Quer dizer, apesar de nós, o Evangelho vai bem, obrigado. E, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus tem agido com poder nos nossos irmãos judeus como nunca. Nunca houve, a gente sabe, um movimento como nós estamos tendo, de dezenas de milhares até hoje, passando de centenas de milhares de judeus que, através dos caminhos mais variados, têm encontrado o Messias pelo movimento poderoso do Espírito de Deus que atinge toda a parte. Claro que isso envolve uma luta espiritual, isso envolve uma situação bastante complexa, que certamente a oposição maior a isso é uma oposição que tem a ver com a realidade de produzir a fratura, de produzir a ruptura. Então, o que que nós temos? Nós temos, de novo, o poder político, o poder da força militar e o poder religioso. E sempre que Israel ou os verdadeiros seguidores de Yeshua tiveram no caminho, eles enfrentaram essas forças. Forças que funcionam como nuvens escuras que anunciam uma tempestade poderosa, mas que certamente anunciarão também um
ressurgir do sol brilhante com a vitória que vem da parte de Deus. De modo que nós devemos, em primeiro lugar, ter essa percepção espiritual. Em segundo lugar, entender que a realidade interna do nosso coração, que recebe essa ação, essa palavra, essa luz divina, é a força do Espírito para lidar com essa situação. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa no que está acontecendo, nas atrocidades que o Hamas produziu em Israel. Como é que a gente lida com isso? Leia os Salmos. Os Salmos botam o coração para fora. Os Salmos choram diante de Deus. Os Salmos colocam a questão da justiça completa, entregue na mão de Deus. Os Salmos não são apenas consolo, não são apenas alegria, eles são a manifestação de todo tipo de corda da alma humana que é tocada pelo Espírito de Deus para apresentar o ser humano nos momentos mais diversificados diante daquilo que só Deus pode fazer num momento como esse. Então, os nossos queridos irmãos judeus que passaram pelo que passaram, que estão passando todo dia, eu recebo vídeos, mensagens, coisas de pessoas, e tem coisa que eu tenho que tirar o olho e não ver, e depois tomar fôlego para ver de novo, aí eu choro junto, eu tento me reorganizar por dentro, porque aquilo foi algo, no mínimo, diabólico da maneira como ocorreu, de uma maneira assustadora. Então, como somos devedores, como Igreja de Cristo, a judeus e a Israel, a nossa solidariedade a Israel é plena, com certeza. No entanto, curiosamente, o Deus que nos ajuda, que atua pelo seu povo, pelos seguidores de Yeshua, pelos judeus na sua condição de aliança permanente com o Eterno, esse é o Deus que não perde o controle da situação em nenhuma circunstância. E aí eu gosto de me lembrar um momento mais complicado, vamos dizer, de parte do início dessa história. Quando nós temos Abraão e Sara, e eles resolver a situação lá com a inclusão de Agar naquela família. E quando nós vemos isso, nós vemos uma situação onde parece que tudo está perdido. No entanto, no nó que o ser humano é capaz de fazer, na situação mais completamente impossível, o que nós vamos ver? Que Deus vai atrás de Agar no deserto. Deus ouve o choro do menino. E apesar de não haver nenhum mérito, qualquer coisa possível, no Bereshit, no Gênesis, a primeira teofania explícita da Bíblia aparece para Agar. Gentia, mulher, egípcia, escrava e envolvida numa situação familiar absolutamente inadequada, indevida e prejudicando a própria relação de promessa e de aliança da parte de Deus. Deus ouve o choro de Israel, Deus ouve o choro de Ismael e Deus ouve o choro de Agar. Os nossos amigos árabes, infelizmente, são, em grande parte, espiritualmente oprimidos. Quem conhece e convive com eles são gente de grande coração, são gente muito amiga e amável, mas quando mal direcionados, espiritualmente influenciados na direção errada, são capazes de fazer aquilo que um povo tão extraordinário como o povo alemão fez, ou como outros europeus fizeram, e como outros povos na Ásia, na África, em toda parte, se entregaram ao mal. Mas nesse cenário, a gente precisa caminhar numa direção que eu ia propor para todos nós pensar. É importante pensar em oração, jejum, consagração como batalha espiritual. É importante a gente ordenar o nosso mundo interior para enfrentar essa tempestade. Mas é importante, numa hora dessa, vencer o mal com o bem.
Durante anos na minha vida, eu tenho sido muito questionado e atacado de tudo quanto é lado. Porque a minha solidariedade inabalável diante de Deus com o povo judeu e, e até mesmo cooperando com uma comunidade messiânica, falando em Israel, fazendo uma série de. A gente mobilizou um encontro específico no Senado brasileiro para falar da importância de Israel. Então, várias pessoas, não, porque na verdade o pai é judeu, ele até muito foi acusado de ser um falso cristão, um judeu enrustido no meio da igreja para judaizar as pessoas. Todo tipo de falta de entendimento. O livro, A Importância de Israel, a gente indicou, fez o prefácio. E, ao mesmo tempo, tem muitos amigos árabes. Não só temos contribuído para o ministério entre os judeus, mas também entre os árabes. De modo que eu fiz o prefácio do livro Os Árabes na Bíblia. E tenho pregado em igrejas árabes e nesses anos a gente tem levantado esforço em ambientes na própria Palestina para socorrer crianças em situação de dificuldade em ambiente de formação para que eles recebam uma orientação e não entrem num caminho de destruição. Então, o que a gente percebe? Esse caminho que a gente observa aqui, que fala que nós devemos aceitar uns aos outros, ganha uma força especial quando a gente olha o que aconteceu em 2 capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Diante da situação dos crentes necessitados da Judéia, os gentios se mobilizaram efetivamente para contribuir. Aquilo que Romanos 15, que nós lemos, vai dizer um pouco mais para frente, aquilo que deixa muito claro, né, que os gentios, né, estavam contribuindo diretamente para abençoar os judeus em suas necessidades naquele momento de dificuldade. Então, o que a gente vê? Que os nossos atos de bondade, os nossos atos de misericórdia, as nossas ações de tzedaká, de caridade, de bem, precisam aparecer num cenário como esse, entre gentios e judeus, entre judeus e gentios. No meu entendimento, quando a gente efetivamente faz alguma coisa que a gente perde de nós mesmos na direção de uma pessoa para mostrar o que significa graça concreta, a gente vence e abre uma brecha espiritual. Então, nesse momento em que todo choro é permitido, todo lamento é absolutamente aceitável, em que a expressão da justiça, a necessidade de eliminar o terrorismo, é claro que é muito nítido isso, a gente não pode deixar de ser sal e luz, e de mostrar essa atitude de bondade, generosidade, fazendo diferença diante dessas circunstâncias. Então, encerrando esse nosso momento de reflexão, preparo espiritual diante de uma luta que ultrapassa aquilo que a gente vê diante de nós. E, em segundo lugar,
ordenação no coração a partir da palavra e da ação de Deus, porque a nossa interioridade fortalecida, nosso coração guardado é que nos permite lidar com a circunstância. Terceiro, ações práticas. O que a gente pode fazer para, de fato, fazer diferença numa situação dessa que tem a ver com esse mundo confuso, perdido, né? Hoje nós estamos, por exemplo, agindo para atuar diretamente. Nós conseguimos tirar algumas pessoas do Afeganistão, do ambiente do Talibã. Trouxemos, hoje eu tenho a alegria de dizer que a gente tem um engenheiro trabalhando aqui em São Paulo que saiu daquele mundo maluco e está empregado e está caminhando bem. Temos gente que está lidando com refugiados que veio desse ambiente e, ao mesmo tempo, abençoando Israel, abençoando comunidades messiânicas, fazendo um esforço para, de maneira concreta, fazer diferença para que essa fratura, para que essa coisa de separação, para que essa humanidade quebrada, para essa oposição ao novo homem, seja vencida pelo poder de Yeshua HaMashiach na construção da sua vitória completa. E que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar nessa direção pelo seu poder. Muito obrigado. Toda